quero que você considere isso como um lixo, mediante a me conhecer. Você quer me conhecer mais profundamente? Eu falei, quero, então larga tudo. E eu fiz algo que foi muito além do que deixar a televisão por um ano daí. Eu deixei todo o ministério por um ano. Eu deixei plataforma, eu deixei microfone. Eu deixei tudo, ministério. Eu falei, eu não vou mais ficar na frente de nada. E Deus falou assim pra mim, e agora eu quero que você corra para as prostitutas, corra para dentro dos presídios, corra para as comunidades carentes, porque tem filhos meus lá, filhas minhas lá, e eu quero que você diga que o papai ama elas, que elas têm um pai. Nossa, aquilo foi muito forte pra mim. E quando eu subi a zona de prostituição pela primeira vez, eu subi com meu marido, mas ele ficou dentro do carro. Eu entrei numa boate. Você foi sozinha, né? Eu fui. Entrei numa boate, falei com a mulher que era a dona da boate, falei assim, ó, Deus mandou eu vir aqui. Porque eu disse, o que eu vou falar pra ela? E ela falou, fazer o quê? E eu falei assim, estar com vocês, comer com vocês, estar aqui, eu posso ficar aqui? Ela falou, mas que estranho, né? Tu uma pastora, quer dizer, ficar aqui, sabe? Daí eu falei assim, ela falou assim, eu quero e tal, e ela aceitou. Então todo sábado eu subia a zona de prostituição e ficava lá dentro do prostíbulo. Eu já fui até confundida, né? Chegou um cara um dia e disse assim, eu quero essa aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Daí a dona falou assim, não. Ela não é uma das meninas, ela é uma pastora, ela tá aqui. O cara, pastora? O cara até ficou desanimado. Falou, o quê? E aí eu comecei a ministrar com elas, sabe? Às vezes antes dos programas elas deitavam no meu colo, chorava. Eu comecei a conhecer as histórias delas. E comecei a ministrar com elas. E Deus me dava direções muito claras, Karina. Tipo assim, não diga que vocês precisam conhecer a Deus. Não diga que elas têm um pai. Porque a maioria delas tem problema com paternidade. E senta na mesa para comer com elas. Seja gente, assim como eu fazia. Eu comecei a aprender com Jesus. Jesus não pegava o microfone e ia. Jesus sentava com as pessoas, né, nas mesas e ministrava palavras simples. Jesus não tinha palavras rebuscadas. Jesus não tinha ensinamentos que as pessoas tinham que olhar no dicionário para ver o que era. Jesus falava por parábolas. Ele era muito simples. E como que elas recebiam essas palavras? Assim, algumas... né? Sim, algumas elas tinham resistência porque já tinham sido muito feridas pela religião, né, pelos julgamentos. Mas uma das meninas casou toda de branco e casou saiu, né, dessa situação. E outras conseguiram também arrumar um trabalho e tudo. Junto com isso, eu comecei no presídio na ala feminina. E ali eu vi, assim, o que Deus pode fazer dentro de um presídio. Eu digo assim, que nenhuma conferência que eu fui ministrar até hoje, nem a igreja que nós pastoreamos, nem qualquer outra igreja que eu já ministrei, tinha a graça, a unção, o poder de Deus que tinha dentro do presídio. Abrir a cela e tu entrar dentro daquela cela com o violão na mão, a tua Bíblia, e dizer assim, Deus, é tu comigo aqui, e ministrar corações quebrados, Karina, a presença de Deus estava lá, sabe? O Espírito Santo, ele não é preso por grades. É por isso que muitas pessoas, às vezes, presas, não só num presídio, mas tem prisões de vícios, tem prisões de religião, tem prisões emocionais, sabe? Tantas prisões que a gente são invisíveis aos nossos olhos, mas são tão cruéis quanto uma prisão, né? Um presídio. E a presença de Deus vinha naquele lugar de uma forma muito forte, sabe? E ali eu aprendi muito a perder a vergonha e o medo, sem saber, nesse um ano que eu me afastei das plataformas. E eu corri para essas mulheres que não tinham nada para me oferecer, sabe? E que eu comecei a aprender com elas. Teve um dia que eu cheguei no presídio e Deus falou assim para mim, hoje, tu vai te ajoelhar no meio delas e elas vão orar por ti. Era uma terra de chão batido, o pátio que a gente se reunia. E eu cheguei e disse assim, larguei minha Bíblia, o violão, e falei assim, hoje eu preciso que vocês orem por mim. E quando eu me ajoelhei, elas começaram, Deus, quem somos nós para orar por ela? E a graça de Deus veio, sabe? E Deus começou a falar assim comigo, filha, o meu reino é um reino que não é um reino de patente, sabe? De quem manda mais, quem manda menos. É um pai com os filhos e com as filhas. Você não é melhor que elas em nada. E elas não são pior em ti. Tu poderia estar aqui dentro, dependendo das escolhas da tua vida. E eu comecei a ministrar com elas com esse coração e com esse amor, sabe? Daí outro dia eu estava no supermercado fazendo compras. E eu passando as compras muito rápidas. Às vezes a gente passa nos nossos dias assim muito rápido. A gente não olha para as pessoas. A gente não cumprimenta as pessoas. E a caixa de supermercado, de repente ela tocou na minha mão.
E nessa fase agora do Covid. Uai, seu app de vídeos curtos.